Olá, me chamo Fábio Papais, sou estudante do curso de Eletrônica Integrado do IFPE Campus Recife e, junto com o orientador, o professor mestre Marnix Carlos Givotti, desenvolvemos o trabalho intitulado Perspectiva do Protagonismo Estudantil por estudantes do curso de saneamento do IFPE Campus Recife. Os projetos pedagógicos do curso integrado e dos cursos integrado e subsequente de saneamento do IFPE Campus Recife destacam entre os objetivos específicos do curso proporcionar uma formação humana e profissional que conduzam ao desenvolvimento de uma postura ética e de habilidades comportamentais, técnicas e organizacionais. De fato, é muito comum observar as habilidades profissionais como sendo apenas conhecimentos técnicos e teóricos. Mas como vimos, o projeto pedagógico ele exalta a formação de profissionais não apenas com conhecimentos técnicos e teóricos, mas também com competências comportamentais, interpessoais e éticas. Surge nesse cenário o protagonismo estudantil, que mesmo não havendo consenso quanto à sua definição na literatura atual, é muitas vezes empregado como método de ensino, que, diferentemente dos tradicionalmente empregados, incentiva maior engajamento e maior participação do estudante, tornando-o assim um agente do seu próprio aprendizado. As atividades extracurriculares são uma ótima forma de incentivar o protagonismo estudantil, pois incentivam maior participação e também maior engajamento dos alunos. Dessa forma, as principais atividades extracurriculares do Campus Recife foram mapeadas e utilizadas para fazer a análise da perspectiva do protagonismo estudantil pelos estudantes de saneamento. Dessa forma, essa pesquisa se concentrou em 3 principais aspectos relativos a essas atividades extracurriculares mapeadas: a participação nessas atividades, a acreditação, ou seja, a importância dada a essas atividades extracurriculares e o interesse nessas atividades, e o estímulo recebido para a participação nessas atividades. Antes de prosseguir com a pesquisa aplicada, uma revisão bibliográfica foi feita para maior familiarização com os conceitos do protagonismo estudantil. Como dito anteriormente, e também segundo Ferretti, Zibas e Tartucci, não há certo consenso na definição do protagonismo estudantil na literatura atual. Mesmo assim, um dos principais expoentes do tema do protagonismo estudantil e fonte muito citada em estudos relativos ao tema no Brasil foi Carlos Antônio Gomes da Costa, que definiu o conceito de protagonismo estudantil quando o estudante, a partir dos conhecimentos adquiridos em sala de aula e também a partir da sua participação criativa, construtiva e solidária, parte para a resolução de problemas reais e cotidianos. O protagonismo ele envolve empoderar os alunos e os mais jovens das suas decisões na sociedade, estimulando-os a perceber que essas atitudes geram consequências, que elas podem ser usadas para o bem geral e que esses estudantes também possuem a capacidade de modificar o ambiente em que vivem. Como explica Silva, o protagonismo estudantil oportuniza espaços e atividades de desenvolvimento humano, trabalhando na dimensão da autopercepção, autoconfiança e autoestima dos estudantes. Dessa forma, metodologias que incluem os conceitos do protagonismo estudantil podem também despertar autonomia, liberdade, cidadania e independência no aluno, qualidades que farão grande diferença em seu desenvolvimento pessoal, seja acadêmico ou profissional. Após a revisão bibliográfica, concentrou-se no desenvolvimento de uma pesquisa aplicada com abordagem quali-quantitativa por meio de um questionário enviado pela internet, que se encaixou bem com a atual situação de isolamento social devido à pandemia da Covid-19. O questionário teve sua circulação de 19/5 a 11/7 de 2020 e foram elaboradas questões ordenadas discursivas e também de múltipla escolha, que foram enviadas por meio da plataforma Google Forms, como a imagem representa. Após a aplicação, as respostas e os dados foram encaminhados para outra ferramenta chamada Google Data Studio, utilizada para o tratamento e a tabulação dos dados e das respostas. Como as imagens elas mostram, essa ferramenta permitiu maior facilidade de relacionar diversos dados e respostas diferentes, que favoreceram a geração de novas relações e conclusões acerca dos mesmos. Foram obtidas, então, 37 respostas de discentes dos cursos integrados subsequente de saneamento e também, para comparação e auxílio, 439 respostas de todos os cursos presenciais técnicos e superiores do IFPE Campus Recife. A primeira seção do questionário coletou informações gerais do estudante, que nos permitiram a elaboração de um perfil socioeconômico e também escolar dentro do IFPE.
mas o questionário ele seguiu com a análise da perspectiva do protagonismo estudantil sobre os 3 aspectos citados anteriormente. O primeiro aspecto foi a participação nessas atividades. O gráfico a seguir retrata a participação nas atividades extracurriculares entre os estudantes de saneamento e de todos os outros cursos técnicos e superiores. Como podemos observar, a participação dos estudantes de saneamento apresentou-se na maioria das vezes baixa, passando de 20% em apenas 2 das atividades. E ao compararmos os índices de participação nas atividades entre os estudantes de saneamento e dos outros cursos, notamos a grande diferença de participação do curso de saneamento, e isso principalmente nos projetos de extensão e pesquisa, números que representam aproximadamente metade dos observados nos outros cursos. Esse dado sobre pesquisa e extensão é especialmente alarmante se recorrermos ao projeto político-pedagógico institucional do IFPE, que descreve a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, a não separação entre ensino, pesquisa e extensão, como um dos princípios pedagógicos do Instituto. Além disso, esse mesmo documento ressalta que o projeto político-pedagógico é a expressão da identidade institucional. Então, como garantir que essa identidade esteja presente em toda a instituição e especialmente nos cursos de saneamento? Durante a tabulação dos dados, também se notou uma métrica importante, que 37,5% dos estudantes de saneamento alegaram não participarem atualmente ou nunca terem participado em nenhuma das atividades extracurriculares descritas. Já nas perguntas utilizadas para fazer a análise do segundo aspecto, ou seja, a acreditação ou interesse nas atividades, foi adicionada a opção conceitos e teoria bem explicados em sala de aula, monitoria em ensino, trabalho de casa propostos e etc. Dessa forma, então, além de analisar a acreditação ou interesse apenas sobre as atividades extracurriculares, essas perguntas também analisaram e compararam a importância dada aos modelos e metodologia de ensino comuns e tradicionais dentro do IFPE Campus Recife. Essa pergunta ela mostrou que mais da metade dos estudantes de saneamento, 51,4% deles, consideram esse modelo tradicional de ensino como mais impactante para o seu futuro acadêmico e pessoal. Essa porcentagem ela desce se comparada com os estudantes dos outros cursos, onde 40,1% deles deram mais importância a este modelo de ensino. Já na terceira parte, no terceiro aspecto, a percepção do estímulo recebido para a participação nessas atividades, a maioria dos estudantes concordaram com a afirmação de que o IFPE estimula o protagonismo estudantil, tendo 54,1% das respostas como concordo e 32,4% como concordo totalmente. Já a frequência do estímulo recebido vindo dos professores mostrou índices de respostas poucas vezes em 24,4% das respostas e algumas vezes como 37,8%. Esses dados eles podem indicar que ainda carece de maior incentivo vindo dos professores do IFPE, os servidores mais presentes no dia a dia desses estudantes. Pode-se concluir, então, que os índices de participação nessas atividades apresentaram-se, em geral, baixos, passando de 20% em apenas 2 das atividades listadas. Esses dados relativos à participação também convergem para o fato de a maioria dos estudantes de saneamento considerarem o modelo tradicional de ensino o mais importante para o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Já a análise do estímulo percebido pelos estudantes de saneamento à participação nessas atividades apontou que, mesmo com os baixos índices de participação, o IFPE, enquanto instituição, é visto como estimulador do protagonismo estudantil. Mesmo assim, as respostas com relação ao estímulo recebido vindo dos professores indicaram que ainda carece de maior incentivo destes servidores. Pela quantidade de atividades extracurriculares promovidas pelo IFPE Campus Recife, já é possível notar a grande mobilização de esforços desenvolvidos pelo Instituto para uma maior promoção do protagonismo estudantil. Mesmo assim, na presente pesquisa, percebeu-se que essa não é a situação necessariamente geral dentro do campus. Dessa forma, ainda existe potencial para maior desenvolvimento do tema do protagonismo estudantil, especialmente entre os cursos de saneamento. Essas são uma das principais referências citadas nesta apresentação, assim como os projetos pedagógicos dos cursos de saneamento. E, por fim, gostaria de agradecer a atenção e também o apoio no desenvolvimento deste trabalho do orientador Marnix Tivot, do grupo de pesquisa do GEPARC, assim também como do IFPE. Muito obrigado!